Bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa teleaula de hoje. Na aula passada a gente tinha trabalhado o questionário de revisão parte 2. Hoje a gente vai estar iniciando, dando continuidade no questionário de revisão parte 3. Lembra que eu havia falado para vocês que esse questionário ele vem como uma forma da gente estar revisando todo o conteúdo do quarto bimestre. Então foi preparado 50 questões e a gente ia fazer algumas questões a cada aula. Na aula passada, a gente tinha parado na questão 20, certo, do questionário, e hoje eu trouxe para vocês mais 15 questões para a gente estar trabalhando e revisando esse conteúdo, tá? Mais uma vez eu venho falar para vocês sobre a importância de estar entregando as atividades e também o questionário, pois eles correspondem a 70% da sua nota, e também presença. Uma vez que você me entrega essa atividade, eu entendo que você assistiu a aula e tem comparecido a ela. Então, gente, tudo certo para começar hoje a revisão do nosso questionário, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 15 questões. A partir a gente tinha parado na questão 20, então eu trouxe aqui para vocês a questão 21. Nela diz o seguinte: durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinado alimento. Se não gostamos do gosto, provavelmente não ingerimos. Para sentir o gosto dos alimentos, contamos com células sensoriais localizadas na boca, que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de... Então aqui o questionário ele vai estar a questão vai estar falando para a gente, e até uma revisão para o estudo de sentidos, que a gente tem, certo, o paladar. O paladar ele é um sentido muito importante que trabalha juntamente com o olfato. E aí, a gente vai falar aqui na questão, para a gente sentir gosto de alimentos, a gente conta com algumas células sensoriais, certo? E são essas as células responsáveis por a percepção do sabor. Diferenciar também o sabor amargo, do doce, do salgado, do picante, certo? E elas são localizadas na boca e são agrupadas em pequenas elevações. E o nome dessas elevações são botões gustativos, certo? Então, C, botões gustativos. 22. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular denominada. A gente aprendeu que o olho humano ele é constituído por diversas partes. A gente pode começar nomeando o globo ocular, certo? Que é toda a esfera. A gente tem a córnea, a gente tem o cristalino, a pupila, a íris. E para vocês se nortearem aqui, certo? O cristalino ele é a retina do olho, certo? A córnea é a parte traseira, onde é percebido a imagem, a luz, a reflexão da luz, é onde a luz se forma, a imagem. E as células sensoriais dos olhos captam essa imagem e o cérebro descodifica, criando uma imagem de percepção. A pupila, certo, também faz parte do olho. E existe essa região branca também. Mas a íris é a parte responsável pela coloração dos olhos. É toda essa parte colorida dos olhos, que fica em volta pela parte branca. Então a íris, certo? Letra D, íris. Vamos lá. 23. Qual a sequência das partes do olho envolvidas na passagem de um raio de luz? Você tem a córnea, certo? O humor aquoso, a pupila, a lente, o corpo vítreo e, por fim, a retina. Então, C. Córnea, humor aquoso, pupila, lente, lente ou cristalino, certo? É a mesma coisa. O corpo vítreo e a retina. Lembrando que a córnea é toda essa parte, certo? Aqui do olho, é essa parte branca. E a retina é onde a imagem é formada. 24. Os peixes abissais vivem em regiões muito profundas do oceano, em que a luz praticamente não chega. Esses peixes possuem apenas bastonetes na retina. Com base nessa informação,
o que podemos deduzir que está fora da capacidade de visão desses peixes? Gente, a visão em cores. O bastonete, certo? Ele é uma célula de percepção de imagem, mas ela não consegue diferenciar as cores dos objetos. Por exemplo, uma pessoa daltônica, ela apresenta uma deficiência nesse tipo de célula, ou seja, ela não apresenta essa célula. Então, esses peixes, né, certo, que vivem na região abissal, a região abissal é aquela região mais profunda do mar, onde a luz não chega, eles se orientam de outras formas, porque a percepção de cores não é possível. E isso não é possível em vista da falta dessas células específicas. Ou seja, os bastonetes vão apenas demonstrar as formas, certo? E a imagem, mas não as cores. Então, B, a visão em cores. 25. Na íris, é possível perceber uma pequena abertura que controla a quantidade de luz que entra no olho, e essa abertura, que muda de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, é chamada de... Gente, a gente tem a pupila, e a pupila, aqui não ficou marcado, mas a pupila é esse órgão capaz de se alterar, ou seja, dilatar e contrair. E essa dilatação e contração, ela é feita em virtude da entrada de luz. Ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, inclusive vai ser trabalhado esse exemplo. Se você entra num lugar muito escuro, a quantidade de luz ali é mínima. Ou seja, os seus olhos, para você conseguir enxergar, ele vai precisar que luz entre. Então ele vai abrir no máximo a pupila para que possa receber o máximo de luz possível. Por sua vez, se você estiver num lugar muito claro, com grande quantidade de luz, o olho vai perceber que você tem luz demais. Então ele vai conseguir contrair a pupila para que diminua a entrada de luz. Então é a pupila. Não é o cristalino, certo? Não é a córnea, não é a íris, muito menos o humor aquoso. 26. Observe a anatomia do olho e marque a alternativa correta. E aqui a gente tem enumerado, certo? Deixa eu vir para cá, inclusive diminuir minha câmera para a gente poder ir lá. Aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5, tudo enumerado. E quer saber qual é o nome de cada região. E a gente aprendeu que essa região aqui, ó, branca, do olho, é a chamada córnea, certo? A íris é a região, certo, da coloração dos olhos, região 2. E por sua vez a gente tem o cristalino. O cristalino é a lente do olho. É por ele que é passado a luz, que é refletido na retina. Então, após o cristalino, a gente tem o nervo óptico, certo? Aqui na região. E depois, por fim, a córnea. Região final, que é aqui onde o nervo óptico é aqui e a retina é aqui, é onde a imagem é formada. Então, a córnea, íris, cristalino, nervo óptico e retina. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelos sentidos do olfato podem ser classificados como... A gente viu que existem sensores responsáveis pela percepção de cheiros, certo? Substâncias químicas. Ou seja, só pode ser os receptores quimiorreceptores, ou seja, receptores de substâncias químicas. 28. O sentido da audição é formado por mecanorreceptores. Além de ouvir sons, o ouvido também é responsável pelo... Gente, não é pelo olfato, certo? Muito menos pela gustação, pelo tato ou visão. A gente sabe que é pelo equilíbrio e esse órgão é feito... esse equilíbrio é dado pelo órgão labirinto. Ou seja, tem aquela doença denominada labirintite, que é a inflamação do labirinto, pode causar dificuldade para se equilibrar. Qual é o nome da célula nervosa que tem a propriedade de conduzir impulsos nervosos e quais as partes que a compõem? Gente, a célula que é capaz de receber impulsos, certo? É a célula cerebral ou célula nervosa e ela é denominada por neurônio.
e ela é composta pelas seguintes regiões: o dendrito, o corpo celular e a cabeça, que é o axônio. Qual é o sentido de propagação do impulso nervoso nessa célula nervosa? Gente, o sentido de propagação do impulso nervoso, ele é partido diretamente do dendrito, que passa pelo corpo celular até terminar no axônio. Ou seja, a cauda ela é ligada com o outro e a ligação da terminação nervosa. 31. É comum ouvir as expressões como estas: meu coração disparou, fiquei tão nervoso que comecei a suar, senti a boca seca. Essas reações são características de um estado emocional alterado. Que subdivisão do sistema nervoso é capaz de controlar essa situação? Gente, o controle desse tipo de ação ele é influenciado pelo sistema nervoso autônomo, ou chamado também sistema nervoso simpático. Tem o simpático e o parasimpático. No caso, é o simpático. 32. Quando uma pessoa encosta a mão em uma panela quente, ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Para que isso aconteça, ou seja, para que esse efeito seja tão rápido, para onde o impulso nervoso deverá ser conduzido? O impulso nervoso ele deve ser conduzido à medula espinhal, ou seja, é lá que o impulso, gente, a medula espinhal, a coluna, a medula espinhal, ela é dividida em vários nervos no corpo todo, e todos esses impulsos passam por ela até chegar no cérebro. 33. Observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta. Então, deixa eu diminuir para a gente ir lá. Aqui a gente vai ter um neurônio, certo? Prazer. Esse é o neurônio. Certo? E aqui vocês podem observar que ele tem uma característica bem interessante. E a questão pede para a gente vir e nomear cada região. Questão 1, ou região 1, região 2 e região 3. Ele diz o seguinte: a estrutura indicada pelo número 1 é o axônio? Então vamos lá. Questão 1, é o axônio? Não. A estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local onde parte os dendritos e o axônio. Então vamos observar lá, região 2. Sim, de fato, o axônio e o dendrito. Então, B. Os anestésicos, largamente usados pela medicina, tornam regiões ou todo o organismo insensível à dor porque atuam. São substâncias químicas que vão entupir as ligações entre os nervos. E o que vai acontecer? Vai haver um retardamento da sensação de dor, percepção de dor. Isso ocorre nas sinapses, isso vai impedir a transmissão do impulso nervoso. Então, B, nas sinapses. 35. Para a produção de seus hormônios, a tireoide, os hormônios T4, entre outros, a tireoide se utiliza de um tipo de sal mineral obtido por meio da alimentação. Que elemento é esse? O elemento utilizado para a produção desses hormônios é o iodo, mas na composição do sal você pode ter sais de iodo, como iodeto de potássio, iodeto de sódio, entre outros. Então a nossa aula chegou ao fim, as nossas 15 questões de hoje foram trabalhadas. A gente tem mais algumas questões. Na próxima aula, o encontro 4, que é o nosso último encontro de revisão do quarto bimestre. Eu espero que até aqui esteja sanando todas as dúvidas. Caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo. Eu vou estar deixando meu WhatsApp e meu e-mail na descrição do vídeo. Será um prazer tirar suas dúvidas. Mais uma vez, eu também vou falar para vocês sobre a importância de estar entrando em contato comigo, estar deixando em dia as atividades e também o questionário, pois vale nota e é de grande importância, tá? Então é isso, gente. A nossa aula chegou ao fim. Uma aula bem curtinha. A gente está trabalhando as questões aqui nesses 4 encontros. Após o quarto encontro, nós teremos trabalhado todas as questões e vocês estarão aptos para a realização da prova, tá? Então, desde já, um forte abraço. Até a próxima.